No capítulo desta quarta-feira, 23 de março, da novela O Clone, Léo vai até a casa de Albieri e quando Edna vê ele, ela fica assustada. Você é a Edna, não é? Sou eu, o Léo. Edna diz que não pode ser. Ele diz que ela não está lembrada dele. Também ele mudou muito. Ele era muito pequeno quando estava na casa dela. Edna diz, meu Deus. Em outra cena, Mattioli pergunta a Albieri se ele fez um Adão de laboratório. Albieri diz que eles podem construir uma humanidade melhor. Mattioli diz que o pátio do inferno está cheio de boas intenções. Albieri pergunta se ele não fica fascinado por essa possibilidade. Mattioli diz que ele tem medo de imaginar que os governantes possam encomendar um povo de laboratório. Vocês não aceitam a natureza. Tem que fabricar homem. Léo pergunta a Edna por que ela está olhando para ele assustada. Edna diz que ela não consegue acreditar e entender. Eu queria muito te ver, mas o meu pai não deixava, dizer que você estava com ciúmes. Edna pergunta se ele falou isso. Léo diz e agora estão falando que esse tal de Leônidas é o meu pai. Eu só vou acreditar nisso ouvindo dele. Ele tá aí? Edna diz não, ele saiu. Léo pergunta se ela tá com medo dele. Edna diz que ela está confusa, ela não consegue olhar para ele e ver o Léo. Ele diz, você vê o Diogo. Como é que você sabe? Porque me falaram que o Diogo morreu com a minha idade. Edna diz, é verdade, desculpe, não sei como lidar com você. Léo diz que tem gente que chama ele de Lucas, tem gente que chama ele de Diogo, mas ninguém chama ele de Léo. Foi assim que aconteceu com a Ivete, minha madrinha. Edna pensa, meu Deus, o que isso quer dizer? O que o Albieri fez? E Léo pensa, parece que ela tem medo de mim. Eu pensei que você fosse ficar alegre quando me visse. Eu pensei que você ia querer me dar um abraço igual meu pai fez. Olha, eu não fiquei triste porque você fez isso. Eu acho que qualquer mulher faria, até a minha mãe. Você me dá um abraço? Edna deixa Léo abraçar ela, mas ela fica em choque. Você tá com medo de mim, né? Edna não fala nada e continua olhando para ele assustada. Léo vai embora. Ivete diz a Laurinda para ela falar a verdade do fundo do coração dela, se ela sabia que a deusa e o leãozinho. Laurinda diz, imagine Ivete, eu nunca soube dessa história. A deusa não tem essa falsidade toda, tem que ter uma outra explicação para isso. Ivete diz que não tem. O leãozinho mesmo disse que nunca foi doador da clínica do Albieri. E se não foi doador, a deusa teve um filho sem saber como ela teve. Laurinda diz que não sabe, ou então é um caso de reencarnação mesmo. Ivete diz, é ruim, hein? A única explicação possível é que o leãozinho teve um caso com a deusa. O que me impressiona foi a história da mancha que você falou. Ivete diz, é mesmo, o Léo tem a mancha igualzinha a do Lucas, e o Diogo também tinha essa mancha. Laurinda diz que se eles herdaram essa mancha da mãe... Ivete diz que ela não sabe, o Lucas pode ter falado isso para inocentar o pai. Agora, se a mancha vem da mãe, o Léo não pode ter essa mancha. Olha só o Dr. Albieri para desatar esse nó, viu? Ah, mas ele vai desatar, ou eu não me chamo Ivete. Deusa diz a Edivaldo que ninguém vai tirar o Léo dela, mas não tira mesmo. Edivaldo manda ela se preparar porque vai ter guerra. Leônidas diz a Tavinho que esse menino é filho dele. Ele quer resolver essa situação e legalizar isso de uma vez. Tavinho pergunta, legalizar como? Leônidas diz, assumindo a paternidade. Tavinho diz para ele com calma e eles fazerem o levantamento primeiro. Tome todas as providências, por favor, eu não posso perder esse garoto de vista. Tavinho diz, tudo bem. Lobato se irrita por Leônidas ter chamado o Tavinho para cuidar do caso do filho e acaba descontando em Carol e Tavinho. Ele dizendo que ninguém confia nele. Albieri chega em casa e fala com Edna. Edna diz, ele veio aqui. Albieri confessa para Edna que ele fez o clone. Edna diz, você fez o quê? Ele diz, eu fiz o clone. Eu tenho medo de que não me entendam. Eu tenho medo de perder a reputação e a estabilidade que eu conquistei. Edna, eu fiz uma coisa grande. Eu sei que eu fiz uma coisa grande, mas as pessoas não alcançam a dimensão do que eu fiz. Elas se apegam aos detalhes. O que será que vai acontecer comigo, Edna? Ela diz, então era isso. Eu tô do seu lado, Albieri. Seja o que for, eu tô do seu lado. Albieri sorri para ela. Zoraide vê a empregada entregando uma carta para Rania. Ela diz a Latifa, lá, é a carta de Jade. Latifa diz, ai, Zoraide. Jade diz ao tio que ninguém vai fazer Radija virar as costas para ela.
Se ela tá assim, triste, magoada, é porque ela deve ter ouvido muita mentira, muita intriga, mas eu desfaço isso num instante. Ali pergunta como está a vida dela com Zen. Nós temos um acordo, ele me pediu 6 meses e em 6 meses, se eu não me apaixonar por ele, ele me liberta. Eu penso que talvez fosse melhor que você se apaixonasse mesmo por ele, porque você não aprende com as coisas que já viveu e continua buscando a paixão. Você não sabe viver sem ela. Quem sabe Alá colocou esse Zen no seu caminho para você viver isso, quem sabe? E por que o senhor pensa assim? Eu tive a impressão naquele dia que nós vimos o... Ali pensa, eu não vou dizer o clone, é perigoso demais. Quando nós vimos a sombra, aquele rapaz que era igual ao Lucas, eu tenho medo que isso já estragou tanto a sua vida e esteja ameaçando você outra vez. Jade se lembra de estar dançando e ver a sombra, que é parecido com o Lucas. Ela olhando para ele e ele para ela. Ali diz que é uma sensação estranha. Tantos anos havia se passado daquela noite que você conheceu o Lucas. Nós todos estávamos mais velhos. E agora a história estava sempre brotando de novo, se repetindo de novo. Eu tive uma sensação tão estranha, como se o tempo tivesse ficado doido. Jade diz que aquela aparição mexeu com ela e deu tanto medo também. Ali pergunta do que ela tem medo. Ela diz medo dos meus olhos estarem me enganando, dele ser tão parecido com o Lucas a ponto de eu voltar a sentir o que eu sentia pelo Lucas, e dele não ser tão parecido com o Lucas assim como os meus olhos viram. Ali diz, Jade, tio, eu joguei a minha vida no vento, eu não consigo mais enxergar no Lucas de hoje esse homem para quem eu fiz tudo isso. Eu preciso acreditar pelo menos que esse homem existiu, que isso não foi imaginação da minha cabeça, pelo menos isso. Enquanto isso, em uma outra cena, Léo aparece vendo um véu voando e lembrando de Jade. Zoraide pergunta a Rania se ela não quer que ela segure o envelope para ela. Rania diz não, é para Radija. Zoraide diz que sabe, é um convite de uma amiguinha dela, ela estava mesmo esperando esse convite. Rania inocentemente diz, então entrega para ela. Zoraide faz sinal para Radija. Radija entra no quarto e pergunta a Zoraide o que foi. Zoraide diz, olha o que chegou para você. Radija pergunta, o que é? Zoraide diz, foi a sua mãe quem mandou. O semblante de Radija muda e ela diz que não quer ler. A minha mãe não me quis, Zoraide, eu também não quero ela. Radija joga a carta no chão e vai embora. Zoraide pega a carta de Jade e fica pensativa no que Jade fez com a sorte dela. Mel pede desculpas a Xande e diz que ela sabe que ela vacilou com ele. Ela jura que dessa vez ela foi lá só com a intenção de olhar. Ela só queria ver como era o lugar, ela não ia ficar nem meia hora. Ele diz que ela acabou ficando a noite inteira, né? Mel diz que ela encontrou um pessoal e eles começaram a conversar. Ela bebeu só uma dose, como ela estava de estômago vazio, subiu rápido. Mel, você estava cheia de pó. Mel diz que ela bebeu e nem lembra de ter cheirado. Xande diz que ele tá cansado. Sabe, uma pessoa cansada sou eu. Eu tô muito cansado. Ela pede para ele desculpar ela. Xande pergunta se ela sabia que ele estava trabalhando na hora em que a amiga dela ligou dizendo que ela estava passando mal. Eu estava levando meu patrão para uma reunião de negócios. Eu larguei o meu patrão no meio da rua. Larguei o carro e saí correndo atrás de você. Mel diz que ela sabe. Não, você não sabe. Será que passa pela tua cabeça porque eu tô chegando essa hora em casa? Mel diz não. Xande diz que ele foi despedido. Eu perdi esse emprego e vou perder qualquer outro se eu tiver que sair correndo no meio dele para te socorrer no meio da rua. Mel pergunta se ele tá indo embora, é isso? Ele diz que não tá indo embora, só que não dá mais para viver assim. Ele não pode mais viver assim. Você pode viver sem trabalhar, eu não posso, Mel. Eu tenho que trabalhar. Mel pede para ele não fazer isso com ela, não deixar ela sozinha. Mel, você não tá deixando eu ficar com você, Mel. Eu não consigo ficar com você. Eu tô fazendo todo o sacrifício do mundo, tô me matando de trabalhar para montar essa casa para você. Eu tô me matando de estudar para ver se eu passo no vestibular, para poder dar um futuro melhor para nós dois. Mel diz, eu sei. Não, você não sabe. Se você soubesse, você tava me dando uma força. Você não me ajuda em nada. Mel diz para ele não falar isso porque não tem ninguém nesse mundo que torça mais por ele do que ela. Ele diz para ela parar com isso, porque ela troca tudo que eles têm de bom para poder ficar vagando pelo meio da rua, com essas tuas amigas que eu lá sei de onde veio.
Aliás, muito bacana essa Regininha. Larga você no meio da praia sozinha, precisando de ajuda. Você podia ter morrido lá. Você estava drogada, Mel. Me diz, Mel, é isso que você quer para tua vida? Eu quero você, Xande. Eu quero a nossa casa, os nossos filhos. Eu sei que eu tô passando por uma porção de problemas, mas eu não vou conseguir sair dessa sem você. Xande abraça a Mel e diz para ela não fazer mais isso. Ele não tá aguentando mais. Ele tá no limite dele. Ô, Xande, eu já parei. Acredita em mim. Basílio conta para a dona Jura que o Xande foi despedido porque ele largou o carro e o patrão tudo junto no meio da rua. Dona Jura pergunta por que ele fez isso e Basílio diz que ele não sabe. Escobar liga para Alicinha para lembrar ela de não esquecer da procuração do apartamento. Ela está do lado de Miro no apartamento deles e diz: claro, não se preocupa, é claro que eu não vou esquecer. Escobar diz para ela mandar um beijo para ele e dizer que ama ele. Ela disfarça e diz: outro para você. Escobar diz que assim não vale e manda ela mandar um beijo de verdade. Vai, diz que me ama. Ela disfarça novamente na frente de Mira e diz: mas é claro, é óbvio, é evidente. Olha, é melhor eu desligar porque eu tenho que providenciar essa procuração para dar para você, tá? Tá, outro para você. Tchau. Ela se vira para Miro e diz que era da boate. Alicinha agarra Miro e dá um beijo nele. Zoraide dá para Jade a carta que ela escreveu para Radija. E Jade pergunta se não entregaram para ela. Radija não quis abrir. Mas você disse que aqui está explicando tudo, você disse? Zoraide balança a cabeça que sim. Jade abraça Zoraide chorando. Radija pede ao pai que tire os lenços da mãe dela do quarto. Ela não quer mais ver esses lenços. Saíde diz que vai mandar tirar. Ela abraça o pai chorando e Saíde diz para ela não ficar assim que ele vai cuidar dela. Rania também. Radija diz não, Rania não, eu não gosto dela. Dona Jura chega na casa de Xande e diz que como foi o Basílio que contou para ela, ela queria ver com os próprios olhos. Quer dizer que você perdeu o emprego, né, Xande? Responde, me fala a verdade. Ele diz, perdi, mãe, perdi o emprego. Eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que a Mel tá metida nisso. Eu dou a minha cara a tapa como ela tá enfiada nisso. Mel escuta a Dona Jura falando com raiva. Xande pede para eles irem lá no bar conversar sobre isso. Me responde, Xande, o que ela fez dessa vez? Responde! Mel fica nervosa por Dona Jura estar brava. Xande faz sinal que a Mel tá lá dentro escutando tudo. Ah, ela tá aí, é? É melhor que ela escute então. Você vai me responder ou vai querer que eu vá perguntar para ela? Me responde, Xande. Xande diz que ele teve que sair correndo para socorrer ela, foi isso. Socorrer por quê? Xande diz porque ela estava passando mal na praia. Dona Jura pergunta passando mal de quê? Ninguém passa mal sem motivo. Ô mãe, isso já acabou, já tá tudo resolvido. Eu tenho certeza que ela passou mal por causa de bebida, por causa de droga, não foi, Xande? Olha aqui, Xande, uma pessoa gostar da outra, todo mundo aceita e compreende. Mas daí você ferrar sua vida por causa disso, eu vou achar que você tá ficando maluco junto com ela. Ô mãe, a gente já conversou sobre isso, tá tudo resolvido, ela já me prometeu. Dona Jura diz, prometeu, meu filho? Ela já prometeu pra você, prometeu pra mim, promete que não vai fazer e faz de novo, promete e faz de novo. Deixa ela lá em paz, é bom não mexer com ela agora não. Essa garota tá puxando a sua vida pra baixo. Se você tá pretendendo ser alguém na vida, o momento é esse. Que você tem força para trabalhar, tem força para se levantar. Não é você se deixar perder o seu tempo e o seu emprego servindo de babá pra ela que não tem nada o que fazer na droga da vida. Xande diz pra ela não falar assim da Mel. Falo sim, ela tem que escutar para ver se toma vergonha na droga da cara. Tem mais é que ouvir mesmo. Meu filho, se você gostasse de uma moça que tivesse um problema de saúde e você tivesse que socorrer ela, eu ia calar minha boca e ia ser a primeira a ajudar você. Você sabe disso, mas você fica aí pajeando essa garota. Toda vez que ela se droga, você tem que ir lá acudir ela. Xande diz que ela está certa. Emprego não está sobrando na praça não, Xande. Onde é que ela tá? Eu quero falar com ela. Dona Jura para na frente de Mel na cozinha. Ivete aparece com Deusa na casa de Albieri e diz para ele agora falar.